As maiores mentiras da televisão internacional. E se você acha que isso é só coisa de brasileiro, acreditando em Grávida de Taubaté e ET Bilu, você tá bem errado. Os programas de TV já enganaram e já foram enganados muitas vezes. Fica no vídeo, confere que tá bom demais, velho. O primeiro caso é do Balloon Boy. Eu sou o Igor e o que acontece? Lá em 2009, em Colorado, nos Estados Unidos, um balão grandinho de gás caseiro. Que é estranho assim mesmo, igual você tá vendo. Esse negócio era pra parecer um disco voador e foi lançado por um casal, o Richard e a Mayumi. E aí, tava tudo bem. Só que depois de um tempinho, eles perceberam que um dos seus 3 filhos, o Falcon de 6 anos, não tava mais ali com eles. O casal falou que ficou doido procurando o menino e um dos irmãos falou que viu ele dentro do balão antes de ser lançado. E aí começou, obviamente, uma correria absurda. Eles ligaram para todas as autoridades que podiam para ir caçar o balão para salvar o filho deles. A Guarda Nacional e a polícia enviaram um helicóptero para perseguir o balão. O negócio foi bem de filme mesmo, uma operação gigante. Essa coisa estranha ficou mais ou menos 1h30 no ar, rodou uns 80 quilômetros de distância e estava a 7.000 pés de altura. Só para vocês terem um parâmetro, teria que colocar 3 vezes o prédio mais alto do mundo, que fica em Dubai, um em cima do outro para chegar na altura desse balão. Quando o balão pousou, foi uma pá de militar tentar resgatar o moleque e ele não tava lá. Começaram com umas teorias meio doidas que ele tinha caído do balão, porque em uma das filmagens que as pessoas fizeram tinha um ponto preto do lado que poderia ser o menino. Aí o exército continuou as buscas nos locais onde o balão passou para tentar achar o menino e nada de novo. Mais tarde, nesse mesmo dia, o xerife da cidade teve um estralo e foi procurar o Falcon dentro da própria casa dele. E achou o moleque escondido no sótão. Mano, o casal mobilizou o exército todo, meu Deus do céu. Lógico que a mídia que divulgou todo o caso pra caramba começou a suspeitar que tudo fosse uma armação e começaram a cavucar a vida do casal. Eles acharam que os dois estavam há muito tempo tentando um contrato com uma emissora de TV para fazer um programa sobre alienígena e tudo mais. E para piorar tudo, em uma entrevista ao vivo na TV, perguntaram pro Falcon o porquê dele ter se escondido no sótão durante tanto tempo. O moleque soltou exatamente essa frase olhando pros pais dele, abre aspas. Vocês disseram que fizemos isso para o show. O casal foi acusado pelo Estado e o Richard, um mês depois, declarou que era culpado. Eles pegaram um tempo pequeno de prisão e pagaram multa. Depois, o Richard até voltou pra mídia e falou que foi pressionado a falar isso, mas é difícil de acreditar nessa história, mano. A falsa autópsia do alienígena. Em 1995, um vídeo viralizou no mundo todo da autópsia de um alienígena. Esse vídeo tinha 17 minutos e supostamente era uma fita que tinha sido gravada em 1947 por militares, escondido. Tudo isso aconteceu em Roswell, Novo México. Essa cidade dos Estados Unidos é famosa por aparecer ET. É tipo uma Varginha gringa. A cena deixou todo mundo apavorado. O gráfico é muito bem feito. Mostra um alienígena cabeçudo, feinho, de cor estranha, machucado. E na autópsia ali, os cientistas estavam vestidos com uma roupa bem característica, de série mesmo. Na fita, mostra eles tirando os órgãos do feinho. E pra falar a verdade, esse vídeo é melhor que muito gráfico dos filmes da Marvel de hoje. Esse vídeo foi exibido em tudo quanto é lugar do mundo. E foi para mais de 33 emissoras em 30 países diferentes. A Fox, por exemplo, mostrou a filmagem e por causa do sucesso estrondoso que foi a audiência, passou 2 vezes na sua programação. Até o Fantástico passou, velho. As pesquisas estimam mais ou menos que 11,7 milhões de pessoas assistiram o ETzinho cabeçudinho feinho. E claro que foi tudo uma armação. Muito mais bem feita que o ET Bilu. Mas assim, não foi desmentido rápido esse negócio. Lá em 2006, 11 anos depois, o empresário que divulgou o vídeo, Ray Santinelli, começou a dar umas mudadas na história. Falava que, claro, que aquilo ali era uma restauração, que tinha pegado 22 rolos de vídeo e juntado todo isso num vídeo coerente de 17 minutos. Só que depois dessas declarações que tinham mudado a primeira versão, a galera começou a suspeitar de bastante coisa, né? Com razão. O cara chegou a admitir que teve que fazer parte do cenário, inventar peças do ET, tudo para as pessoas acreditarem que a história dele era real. Ainda nessa época ele tava tentando insistir que era verdade. Só que no final de tudo, algumas pessoas conseguiram identificar as pessoas
os cientistas dos vídeos, que eles não eram pessoas antigas, de 1940 e pouco, era de hoje, velho. E também identificaram que os órgãos de ET eram igualzinho de certos animais. O empresário admitiu que tudo era fraude e que pagou $54 mil para fazer a produção do vídeo. Claro, ele lucrou muito mais do que isso vendendo o vídeo para as emissoras. Caso da Janet Koch. Esse é um absurdo, velho. A repórter do The Washington fez uma matéria muito comovente de uma criança de 8 anos que era viciada em drogas. Isso foi publicado em 1980. A reportagem tinha trechos de entrevista do menino, que chamava Jimmy, da mãe dele e do traficante de droga. O texto era tão cara de pau que ele até descrevia o cenário onde a criança morava, os sonhos que ele tinha. No final, a Janet Koch, que é a repórter, detalhava como viu a criança se drogando e tudo mais. A história era um choque, mano. Era um absurdo. As autoridades da época fizeram uma pressão muito forte no jornal pra eles divulgarem o paradeiro da criança. Porque, teoricamente, era quase um pequeno chefinho nóia. Mas os editores defenderam tanto a repórter quanto o sigilo das suas fontes. Essa reportagem levou a Janet Koch, de 26 anos, a ser a primeira mulher negra a ganhar o prêmio Pulitzer. Isso aqui, pra quem não sabe, é tipo o Oscar do jornalismo. Só que agora o caldo vai engrossar. Ela ficou famosa e começaram a ir atrás da vida dela, não nem pra criticar, pra fazer uma biografia, uma história dela. Super justo, primeira mulher negra a ganhar o prêmio, blá blá blá. E já acharam logo de cara que a faculdade e a pós-graduação que ela dizia ter feito não era verdade. Aí deram uma apertadinha nela e já era. Arregou. A mulher se demitiu do jornal, admitiu que tudo era mentira. Vida, reportagem. Só o nome dela que era verdade nessa história toda. Tiraram o prêmio da Janet e 15 anos depois ela apareceu se desculpando, falando que era uma mentirosa compulsiva desde que era criança e mais um monte de história triste. O caso Milli Vanilli. Esse com certeza é a maior mentira que já apareceu na história da música e da televisão. O empresário, que chama Frank, escalou 2 dançarinos, que é o Morgan e o Pilatus. Bonitinho, meio modelinho os dois. Pelo menos é o que a galera achava na época, né? E eles tomaram a frente de um novo projeto. A dupla se chamava Milli Vanilli e começou a ganhar fama muito rápido pelo mundo. A música principal deles era Girl, You Know It's True. Meu inglês é sensacional. Pra vocês terem noção do tamanho da fama desses dois, essa música era a trilha sonora de uma novela aqui do Brasil, O Salvador da Pátria. Na época, foguete não dava ré, mas essa dupla sertaneja de reggae gringa dava. Lá ele, pouco antes da dupla receber um Grammy, aconteceu um negócio meio estranho. Durante um show ao vivo na MTV dos Estados Unidos, em 1989, a fita cassete, só conhece esse negócio que é velho igual eu, que tava tocando, travou e ficou parado na frase Girl, you know, girl, you know, girl, you know, girl, you know, girl, you know. Os fãs que estavam assistindo o show não perceberam nada de errado, pensaram que fazia parte, mas as pessoas que estavam em casa acharam muito estranho, começaram a reclamar, e a galera que tava no show ficou maluca de raiva e brigou com quem tava em casa. Puta negócio de fã louco. Mesmo assim, o Milli Vanilli ganhou o prêmio de melhor novo artista de 1990. E pelo mais incrível que pareça, a fama começou a subir a cabeça dos dois, principalmente do Pilatus, que tinha se envolvido com droga, virou nóia. Teve uma entrevista pra Time, que eu peguei um trechinho aqui, que mostra que o Pilatus estava só um pouquinho metido, abre aspas pra fala dele. Musicalmente, somos mais talentosos do que Bob Dylan ou Paul McCartney. Mick Jagger não consegue produzir um som. Eu sou o novo Elvis. Mick Jagger não chega aos meus joelhos quando se trata de carisma no palco. Nem subiu a cabeça, declaração tranquilíssima. No mesmo ano que eles ganharam o Grammy, o empresário estava sofrendo muita pressão, tanto da mídia quanto dos dois cantores. E ele peidou, arregou. Admitiu que os dois só dublavam a música. Eles nem cantavam no bagulho. Os caras faziam playback da voz de outras pessoas. O empresário disse que tentou fazer o produto perfeito. Juntou a voz de 2 pessoas com a aparência e o carisma de outras 2. E saiu o Milli Vanilli, a maior fraude da história da música. A dupla devolveu o Grammy, perderam o contrato pra caramba, botaram a culpa em todo mundo, menos neles, tomaram o processo de tudo quanto é lado e chegou no ponto do Pilatus morrer por causa do uso de drogas. O Morvan até tentou retornar pra carreira musical, mas não deu muito certo. O reality show Joey Milionari. Esse talvez seja a maior enganação que a TV fez com as pessoas. Acha que o governo te esconde coisa? Curte uma teoria da conspiração? Se liga nesse agora. Joey Milionari era um reality show americano que começou em 2003. A ideia era 20 mulheres solteiras disputam pra ver quem vai ficar com um milionário.
o Joe. A primeira temporada foi um absurdo. Era o maior programa de entretenimento da TV americana. Só perdia pro Super Bowl. O último episódio do programa tinha 2 horas e foi vista por, no mínimo, 34,6 milhões de pessoas. O maior programa da história da Fox naquela época. Só que era tudo mentira. O cara tava mais pra Joe Pedreiro Duro. E o nome dele era verdade, mano. Não, é sério. O nome não era Joe. Era Evan e ele trabalhava em construção civil. Mas calma que a Fox não jogou só essa bomba e saiu fora, não. Era tudo programado pela produção. E aí, se a última mulher que sobrasse visse a mentira, aceitasse mesmo assim ficar com o Joey, os dois juntos ganhavam $1 milhão. A menina escolhida pelo Joe no final foi a Zora, que também aceitou o cara, e eles viveram felizes para sempre com $1 milhão em 2003. Só que por pouco tempo, se separaram rapidinho. O Joey só ficou famoso por um tempinho muito pequeno, tipo o ex-BBB, sabe? Desapareceu da vida pública e nunca mais foi visto.